Fala Biker, estamos aí nesse módulo 3 e hoje, galera, hoje é uma aula especial, hoje é uma aula que vai ser muito útil aí para vocês, porque todo mundo tem essa dificuldade, né? Não é só uma dificuldade, mas é que a questão da subida. A subida todo mundo tem dificuldade, desde o atleta iniciante, o amador, o semiprofissional, até o atleta profissional. Ele tem certa dificuldade na subida. Por quê? Porque a subida exige maior esforço, né? Ainda mais dependendo do grau de inclinação que a subida tem. Então vamos lá. Eu vou mostrar duas técnicas assim para facilitar na tua subida. E depois a gente vai falar aí sobre a troca de marcha, que isso é crucial para você começar a subir. Então dê uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Esse aqui sou eu, numa subida, certo? O grau de inclinação dela assim não é tão íngreme, né? Mas é uma subida considerável, vocês podem ver lá embaixo, lá atrás. E eu estou subindo aqui, ó, que é o que a gente chama de sprint, né? Você pedalar em pé ali na bike, né? Os médicos do esporte, né, que são especializados em ciclismo, eles dizem que quando você for sprintar, pedalar em pé, que isso seja para você usar 80% da sua força. Por quê? Porque isso vai custar lá na frente. Só que, no entanto, veja que a minha passada está bem devagar. Ou seja, esse tipo de passada, pelo menos para mim, eu não quero entrar aqui em detalhes, né, anatômicos e de medicina do esporte, mas eu já li sobre isso e comigo funciona muito bem. Quando eu já estou cansado já de subir, a gente costuma pedalar muito mais tempo sentado. Diferente, né, do cross-country olímpico, por exemplo, que você pedala muito tempo em pé, dentro de uma pista, circuito e tal, que eu vou falar lá no módulo 5 para vocês. E olha só, quando começa a pedalar em pé aqui, ó, esse giro, né, devagar. Devagar, uma marcha, uma mais pesada do que a normal que eu estou pedalando ali sentado, né? Uma ou duas, no máximo ali, 3. Mas eu acho que uma e duas ali tá legal. Porque você vai conseguir manter esse giro, certo? Sem que não fique muito leve a marcha, você vai desgastar mais energia. E perigoso dependendo, igual nesse terreno que eu tô passando aqui, que é cascalhozinho solto, aquela fininha assim, né, as pedrinhas pequenas e tal, a roda é perigoso derrapar. Mesmo estando com um pneu muito novo ali, com grip alto, a roda é perigoso derrapar, porque a tração que você está exercendo ali atrás, ele não tem o peso já do seu corpo para manter. Então a força que tu coloca ali, a roda vai girar em falso. Isso é muito comum. Mas olha só, conforme eu estou pedalando em pé, eu descanso uma parte dos músculos da coxa, certo? E isso é bem bacana, porque quando você está numa longa distância, uma pedalada de longa distância, seja no plano também, na descida que a gente costuma fazer isso, né? A gente está ali cansado já, pega uma descidinha, a gente fica em pé na bike para descansar a perna, dar aquele pulinho assim, para soltar um pouco ali a perna, ter aquela circulação mais fluida, né? Não ficar com os músculos travados ali. Então na subida isso funciona muito bem. E essa técnica, ó, que eu pego o guidão ali, toco o guidão, você pode observar ali que eu faço isso aqui, ó. Porque o movimento do meu quadril, ele vai facilitar o movimento cinético, né, para frente ali, ó, conforme eu vou movimentando para o lado. Você pode observar de novo no vídeo aqui que eu estou subindo bem fluido assim. Diferente de uma subida mais travada. Se eu subo aqui, ó, tô em pé pedalando assim, eu não vou descansar tanto e eu posso fazer um pouco mais de esforço. Porque conforme você joga a bicicleta para o lado, você vai deixando o peso dela manter esse movimento, certo? Tu não vai ficar totalmente segurando ali. Outra prática bacana para você vencer uma subida aí, que seja uma subida muito íngreme, tu não consegue pedalar em pé e você quer zerar essa subida, que a gente diz, né? Zerar é subir toda ela pedalando. É esse outro vídeo aqui, ó. Dê uma olhada. Que bacana. É claro que você tem que considerar que a estrada esteja livre para você fazer esse tipo de movimento. Que você vai para um lado da estrada, certo? Você vai praticamente cortando a subida. E aí você vai demandar menos esforço físico. Embora vai ser uma subida igual, vai demandar mais esforço físico do que você andar no plano, por exemplo. Ou no falso plano. Em falso plano isso funciona muito bem. Porque às vezes, né, aqui na região que eu moro pelo menos, tem, sei lá, 3, 4 quilômetros de falso plano. E aí você vai aquela, né, isso daqui, ó.
quando tu termina lá, parece que tu, nossa, eu fiz uma baita de uma subida, porque é bem desgastante. Então funciona muito bem. Você, ao invés de estar subindo aqui contra a subida, você vai jogar um pouco para cá. Você vai na transversal. E aí quando chegar no limite da estrada ali, você volta transversal. Claro, vai demorar um pouco mais para você subir, mas você vai conseguir aí, né, zerar a subida. Então vale a pena considerar esse tipo de técnica aqui, que facilita então você vencer uma subida. Porque nem sempre é legal tu ficar descendo muito da bicicleta, certo? Dependendo da subida que você descer, tu tá com a galera lá, tu vai caminhar, então vale a pena tu colocar numa marcha bem mais leve e ir girando, certo? Do que caminhar e empurrar a sua bicicleta. Já que pode considerar aí pelo menos uns de 12 a 15 quilos que tu vai ter que empurrar ao invés de ter que movimentar só tua perna para levar. Ok? Então, ó, tem essas duas técnicas. Tu vai jogar o teu corpo aqui, ok? Isso daqui tu vai praticar, porque é um pouco difícil você jogar a bicicleta aqui assim. E outro, né? Você vai para os limites da estrada. Se você estiver sentado, funciona para mim também muito bem. Eu já vi outros profissionais falarem disso daí. É você estar sentado na bike ali, tá subindo, principalmente quando a subida assim é muito extensa e você já pedalou um pouco já em pé, só que você não aguenta pedalar toda a subida em pé. E aí você vai sentar, talvez vai colocar uma marcha mais leve agora, para você terminar de zerar aquela subida. Dica útil que você vai fazer, isso daqui, ó. Vai sentar um pouco mais na frente do selim e vai puxar. Vai sempre aqui, ó, fazer força, né? Contrair o teu abdômen. Por isso que é bom estar com o abdômen bem forte, fazer abdominais em casa ou na academia, assim, para ficar com essa região aqui bem resistente, porque o ciclismo exige muito do abdômen. Então você vai contrair o abdômen, certo? Respirar ali, né, bem tranquilamente, embora é uma subida, a gente sabe que não é fácil respirar tranquilamente. E você vai puxar o guidão assim, como se fosse trazer ele pro teu peito. Claro que não vai ficar tão lá na frente, você vai puxar com os braços ali, fazer certa força para trazer a bicicleta, que isso vai permitir mais torque no seu pedal, conforme tu senta mais na ponta do selim, certo? Então esse é um movimento que facilita um pouco mais quando você vai querer vencer uma subida, principalmente no final daquela subida, quando você começou ali a pedalar, colocou na marcha mais leve, e aí tá girando, tá girando, tá girando, opa, tô ficando cansado, vou pedalar em pé agora. Pode seguir nessa marcha, ou você já começou a pedalar em pé lá de trás, começou a pedalar em pé, né, que tem algumas opções aí. Imagina uma subida, você olha lá na frente e já vê o final da subida. Algumas pessoas já, que a gente diz, né, quebra já mentalmente, de olhar, nossa, eu não vou conseguir subir. Mas não, tu tem que pensar o seguinte, bom, essa subida, até ali na frente eu consigo manter nessa marcha. Depois eu vou trocar de marcha, a hora que estiver mais ou menos lá na frente. Você tem que testar isso daí, que aí você vai testar o limite do seu corpo. E como a gente costuma pedalar quase sempre nos mesmos locais, e até o Strava é um aplicativo aí, não estou ganhando nada para fazer propaganda para eles, mas é um aplicativo que todo mundo usa, né? Inevitável. Ele vai medir, né? Tem alguns segmentos, você pode criar teu próprio segmento. Vou falar disso lá no módulo 5 também. Você pode criar teu próprio segmento para você ver os teus limites e o quanto você evoluiu em determinado trecho. Então, tem uma subida, você começou a subir ali numa marcha, vamos colocar uma marcha mais pesada. Você começou a pedalar em pé. Começou a pedalar em pé e determinou que você vai até, sei lá, uma árvore, um poste, ou uma trepidação que tem ali na frente, né, da estrada. E aí você consegue ir até ali. Chega ali, tu já sabe que tu tá cansando, você vai dar aquela pedaladinha mais forte, e trocar de marcha. Colocar uma ou duas marchas mais leves ali para você sentar. E aí você sentou, continua indo, e falta um pouquinho da subida ainda. E aí o que tu vai fazer sentado? Você vai dar essa puxada no guidão aqui, dar aquela respirada funda, né? Respirar fundo mesmo para conseguir vencer essa subida. A questão da respiração, vou falar agora antes de falar da troca de marchas, que é bem importante, né? Já vi alguns médicos do esporte falando disso daí também. Que o nosso corpo ele funciona muito bem se tivesse uma proporção maior de oxigênio.
tanto em questão intelectual, se você ir fazer uma prova, por exemplo, você inalar o oxigênio ali, você vai ter um resultado um pouco melhor. E no esporte também. Só que no esporte isso daí é doping. Mas uma maneira de você oxigenar mais teu cérebro, teus músculos, né, ali no sangue, que é do coração, átrio, enfim, eu não vou entrar nessa parte de anatomia. Mas se você conseguir soltar todo o ar que você tem, solta o máximo que tu puder. E aí tu respira com tudo, respira com tudo. Você vai oxigenar mais teu músculo. E se você conseguir controlar a tua respiração, em que você puxa mais e solta mais, tu vai ter que ter um controle aí muito grande para manter isso daí na subida. É difícil. Eu consigo assim poucas vezes, mas é legal quando eu consigo, porque realmente dá uma diferença. Não é aquela diferença, nossa, agora eu saí aqui e vou sprintar e tudo mais. Não, não, é para você conseguir vencer aquela subida ali, certo? Que uma coisa que implica bastante seja a questão de poucos metros assim, ó. Se você errar a marcha, você perde, você gasta bastante energia, que pode custar lá na frente depois. Já vou falar disso agora. Mas se você tá ali, ó, tá respirando, ofegante, 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 falta 30 metros para você vencer a subida, você não vai conseguir. Tá muito ofegante. Só que se você controla desde lá de trás, 30 metros, se você olhar, dependendo, parece muito, né? Numa competição, nossa, é uma eternidade com relação a um oponente. Mas no dia a dia, assim, numa pedalada, não é muito. Então, se você consegue guardar um pouco de energia, controlar a tua respiração para vencer essa subida, show! Você já superou aí, né, você mesmo. Porque a questão do esporte é superar você mesmo. E é claro, tu vai para uma competição aí, você vai andar com outros atletas, andar com outros amigos aí no ciclismo do dia a dia. É legal também você ver a evolução deles, a evolução sua, e ter essa troca de ideias aí também de evolução. Agora vamos lá, vamos falar de troca de marcha. Quando tu tá lá, ó, imagina que assim, tu tem algumas opções, né, de subida, por exemplo. Você acaba de descer, já começa uma subida. Ou você vem plano, começa uma subida. Falso plano, e aí já sobe bastante, né? Ou já vem subindo e sobe muito mais ainda, né? Tem essas opções aí. Mas vamos lá, vamos considerar primeiro que tu tá descendo. Tu tá descendo, às vezes você vem de um plano, começa a descer, tá numa marcha mais pesada. Antes de você começar a subida, tu não vai pedalar, tu vai estar só no embalo. O interessante é você começar com o embalo ali até começar a pedalar. Então você já troca de marcha antes, que você vai dar aquele giro, né, leve ali para trocar a marcha. Suponhamos que você tem aqui, né, que a maioria usa o Rapid Fire. Tec, tec, tec. 3 marchas tu subiu aí, que é uma subida bem íngreme. Ou subiu 2, que seja. E aí você começou a subir, tá vendo que você vai dar conta de subir. Show! Agora, se você começou a subir, a marcha tá pesada, o interessante, se não tiver movimento, tá? Por favor, se não tiver movimento, dá sempre aquela olhada para trás, opa, não tá vindo ninguém. E aí você corta, então, aquela dica lá. Você vai para transversal da pista, né? Ou da estrada ali. Você coloca um pouquinho mais de pressão no pedal, para ir nessa direção aqui, para perder um pouco dessa resistência que a subida vai fazer contra você ali, para ter então essa troca suave. E aí você vai trocar. Pou, pou, trocou 2 vezes, foi até o fim da estrada lá, voltou, opa, agora eu consigo manter reto aqui. Certo? Porque se você tá reto aqui, já tá cansado e quer mudar a marcha, a bicicleta vai mudar, só que é perigoso ela estralar a marcha, não acasalar ali na pinha, né? A corrente não acasalar ali e girar em falso, e ali você perde o pedal, dependendo da subida, você não consegue voltar para a bicicleta e subir pedalando, porque ela é muito íngreme, tu não vai conseguir fazer isso daí. Então o interessante é, se você tiver ali, toca a marcha errada, tá pesado. Tenta dar 2, 3 pedaladas em pé. Dá um esforçozinho a mais ali, aquela pressão mesmo no pedal para você pegar o embalo, e aí você senta e e troca rapidinho. Troca aquele giro suave assim, e aí você vai seguir girando, que é aquele lance, né? Tu vai 1, 2, 3. E aí tu vai seguir o seu fluxo ali para vencer essa subida. É claro que dependendo do trocador, se você tem aquele trocador que você gira para frente e para trás, ele às vezes demora um pouco mais, né?
e aí você colocou para cima ali, às vezes ele não acasalou, porque a pinha lá atrás ela não tem o index, né? Não é indexada, que a corrente vai facilitar ali a troca de marcha. Então, quando você faz isso daí, tu tem que fazer com muito mais embalo, para ter aquele giro suave. Porque dependendo, a corrente para esse tipo de transmissão, ela é mais... ela é do material, um aço, né? Um aço mais comum, então é perigoso arrebentar, certo? Não é muito comum, mas dependendo do torque da subida, possivelmente arrebenta, tu vai ficar na mão. Então sempre tenta pegar aquele embalozinho. O Rapid Fire, porque assim, esse trocador, né? Desculpa, só voltando aqui. Esse trocador aqui é mais fácil de desregular. Então, às vezes, ele está fazendo um barulho ali. Tu trocou a marcha, ele está rac, 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 rac. E aí tu tem que girar ele um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, para ele parar o barulho. Tu vai centralizar ali o câmbio traseiro com a corrente, né? E a pinha para ela ficar certinho ali. Já o Rapid Fire, ele leva um tempinho a mais para desregular. Mas o que tu tem que considerar? Que eu acho que falei lá na manutenção, no vídeo de manutenção. O conduíte, né, que é aquele cabinho preto, cabo de aço passa dentro, aquilo ali com o tempo resseca. E ali dentro tem uma graxa, que facilita então esse torque que ele tem, né? Porque puxa ali, é muito forte o torque. E quando você troca de marcha ali, às vezes está pesado, porque está ressecado. Ou ele desregula, tem uma regulagenzinha aqui, tem atrás do câmbio, tem 2 parafusos que regula também, e uma regulagem onde sai o cabo de aço. Isso um mecânico experiente que manja de regular isso daí, fica bem bacana. Em casa dá para fazer também, se tu vê uns tutoriais no YouTube, tem que ter um pouquinho de paciência e as chavezinhas certas ali. Então se tu trocou, certo? Está fazendo barulho ainda, trec, 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 trec. Às vezes tu volta uma, dependendo se tu voltar ele vai cair a marcha de novo. Ou se tu subir ele vai subir para outra. Então certamente está desregulado, certo? Porque a maioria das vezes tu trocou, ele foi para cima uma ali, só que tu apertou demais, era para ter ido 2, ele não foi. Então tu dá um toquezinho novamente, aí ele vai para outra de cima e vai parar o barulho. Para baixo é a mesma coisa, ou seja, para cima mais leve, para baixo mais pesada. E agora vamos falar do lado de cá. Estou falando só do lado de cá que eu costumei, né, utilizar uma coroa só, que é o que está vindo mais comum nas bicicletas hoje em dia, mas tem o lado de cá, que é o inverso daqui. Você joga para cima, vai ficar mais pesado, vai passar para a coroa grande. Você joga para baixo, vai passar para a coroa, ou a coroa do meio, né? Então, algumas têm 2 coroas, ou para outra pequenininha, tu trocar 2 vezes, que é aquela menorzinha mesmo, para ficar muito, muito mais leve. E aqui na frente é a mesma coisa, só que aqui na frente é muito mais visível quando está desregulado. Por quê? Porque o câmbio dianteiro ele tem uma distância assim que não chega a ser o dobro da largura da corrente, certo? E ele é só para pegar a corrente ali, levar para cá ou jogar ela para fora, certo? Ou manter ela no centro, né? Então, se você trocou a marcha aqui, você ouviu, né? Ele fica pegando ali, porque o câmbio está desregulado e a corrente está pegando no cantinho. Claro, isso não tem, só que incomoda, né? Incomoda. Não vai desgastar a corrente, assim, nossa, agora vai desgastar a beirada da corrente. Não, acho que só se você andar aí, sei lá, 5.000 quilômetros, um negócio assim. E então isso é muito comum, se regula, tanto para um lado quanto para o outro, certo? E é questão de um ajustezinho ali. E a mesma coisa, o cabo de aço precisa estar lubrificado. Então é isso daí, pessoal, aquele embalozinho que tu vai pegar ou para trocar a marcha para começar a subir. Se você estiver lá em cima na subida, tá difícil, a marcha tá pesada, tu não consegue pedalar em pé, tenta virar para o lado para trocar a marcha. Olha para os lados, né, ver se não está vindo carro ou nenhum outro ciclista e tal, para você conseguir pegar aquele embalozinho indo na transversal da pista ali, da estrada, para trocar, botar numa marcha mais leve. Ou se você está aqui, tu pedalar em pé, pegar o embalo, porque, poxa, tá vindo carro, tem pessoa aqui, vale a pena tu fazer um esforçozinho a mais ali, de 2 pedaladas, para trocar a marcha e vencer. Porque se tu parar aqui agora, poxa, parei e desci, tudo bem também, não está acostumado, pode descer, não está acostumada, pode descer da bicicleta e empurrar, não tem problema. Mas se você quiser vencer a subida, essa é uma das alternativas. E como eu estava falando, questão de energia, esse vídeo já está ficando um pouco longo já, quando você troca a marcha errada, você está ali na subida, tu colocou na marcha, poxa, a marcha não subiu, eu estou na pesada ainda, tu faz um esforço a mais ali para tentar trocar para a marcha mais leve,
quando chega lá na frente, lá, esse esforço que tu fez agora, ele vai te custar no final da subida ou na próxima subida que tiver. Isso é muito comum, isso é muito comum. Eu digo que a gente acaba... Tem uma linguagem muito comum que é queimar os fósforos. Você faz uma energia aqui no trecho, só que, sei lá, daqui 5, 10 quilômetros, tem um outro trecho que essa energia que tu gastou aqui em, sei lá, 10, 15 metros, vai te custar ali, ó, até mais de 1 quilômetro, tá? Isso é sério. Conforme vocês vão pedalando, vocês vão percebendo. Então é isso daí, pessoal. Resumindo, pegando aquele embalo, na subida, trocou a marcha, tá difícil, eu vou pedalar em pé e jogar para os lados, ou eu vou olhar para os lados, ver se não tem ninguém atrapalhando aqui, e vou para a transversal da pista, para cortar então essa parte íngreme da subida, né? Eu não ficar tão travado aqui tentando subir, jogar para cá. E do contrário, tu estiver sentado, puxar aqui, sentar na ponta do selim e puxar aqui o guidão, sentido aqui, né, o estômago aqui, né, e ir mais forte ali, uma pilotagem mais agressiva que vai te dar mais força aí nas pernas para vencer essa subida. Valeu, pessoal, forte abraço e até a próxima aula, que a gente vai ver um pouco de reflexo e visão periférica para ajudar vocês aí em qualquer tipo de situação. Forte abraço!